Olá, aqui é Alexandre de Figueiredo, estamos em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam no nosso canal, apertem o sininho para receber as notificações e ajudem a divulgar o nosso trabalho de uma forma ou de outra. O tema de hoje é o seguinte: os bolsonaristas sequestraram a retórica anti-Globo. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram bolsonaristas falando mal da Rede Globo, pedindo boicote às suas atrações, estimulando as empresas bolsonaristas, como a Avan, a boicotar a publicidade na Rede Globo, e frases clichês como "o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo", passam a ser falados por esses fascistas. Por que ocorreu esse discurso assim de uma hora para outra? Evidentemente, surgiram contextos para o conflito entre Jair Bolsonaro e a Rede Globo de televisão. Então, várias coisas, inclusive agravadas pela reportagem do Jornal Nacional sobre o porteiro que teria sugerido o envolvimento de Jair Bolsonaro com os assassinos de Marielle Franco. Então, essa guinada toda já era prevista pela atitude esquizofrênica que os reacionários da internet, desde os tempos em que eles ainda estavam escondidos na comunidade Eu Odeio Acordar Cedo, no Orkut, e em outras comunidades de diversos tipos, que eles falavam que eram supostamente contra a Rede Globo, mas porque eram a favor do Record ou do SBT, né, e isso tanto faz, né, eles queriam ter um discurso mais corajoso, só que eles não passam de marionetes da mídia venal, podendo ser ela a Rede Globo, podendo ser ela a TV Record. E esse discurso ele foi possível por quê? Porque as esquerdas brasileiras tiveram como seu pior erro acolher para si paradigmas culturais da mídia de centro-direita. As esquerdas se contaminaram endeusando cantores, músicos, subcelebridades, esportistas e até ídolos religiosos que eram trazidos pela mídia venal no seu contexto mais conservador. Claro que figuras alienígenas no sentido de forasteiros, vindos de fora das forças esquerdistas, como Pedro Alexandre Sanches, que era o aluno modelo de Otávio Frias Filho na Folha de São Paulo, através deles, ídolos musicais que eram consagrados no programa Silvio Santos, apresentado pelo hoje bolsonarista, dono do SBT, esses ídolos eram empurrados para as pautas esquerdistas, da mesma forma que tinha ídolos religiosos, como um conhecido médium de Minas Gerais, que fez muito sucesso nos anos 70 e era símbolo, é ainda conhecido como símbolo de bondade, fraternidade, amor ao próximo, uma grande lorota montada pela Rede Globo, a partir de um discurso do inglês Malcolm Muggeridge, que era o fabricante de santos lá da Grã-Bretanha. Então, são esses paradigmas conservadores que eram empurrados para as forças progressistas que as fizeram desnortear as coisas. As esquerdas passaram a acolher paradigmas culturais da centro-direita e, com isso, elas se tornaram impotentes, porque é como se as galinhas adotassem a cultura das raposas,
como suas causas identitárias. Então, isso enfraqueceu, isso debilitou as esquerdas que pensavam que isso estava acima das ideologias, que isso era uma questão de antipolarização. Só que os valores são muito conservadores. Os supostos médiuns espíritas de direita, pois o de Minas Gerais, o antigo de Minas Gerais defendeu a ditadura militar, o AI-5, e nunca falou em redemocratizar o país. Só falava que a democracia seria devolvida pela força de Deus. Mas isso é uma questão só de fé, de fantasia, de sonho, que não tem a ver com a realidade. Não tem a ver com as lutas populares. Porque esse médium, ele não aprovava a mobilização popular. Rejeitava o senso crítico. Ele só foi visto, infelizmente, como esquerdista, como um falso esquerdista, porque apareceu ao lado de criança pobre, botava criança negra no colo, dizia que o futuro era de esperança, né, que o Brasil ia dominar o mundo, e um monte de palhaçada. Só que as pessoas se enganaram com esse médium, falecido em 2002, que nunca passou de um direitista ferrenho, reacionário, que enganou o país, inclusive, e foi blindado pela mídia venal, justamente para evitar que o povo protestasse contra a ditadura militar. E aí vieram também os ídolos brega popularescos, com aquele discurso de pobreza linda, como é lindo viver na favela, como é lindo estar na prostituição, vender produto contrabandeado, vender produto pirata. Esse mito da pobreza linda que intelectuais festivos difundem com seu discurso envolvente, tudo isso já enganou as esquerdas também. As esquerdas acabaram sendo contaminadas por valores de centro-direita que contribuíram para o esvaziamento da mobilização popular, para o esvaziamento do debate público e permitiu o golpe político de 2016. E aí, com isso, os reacionários, eles ocuparam esse pedaço, esse espaço vago e começaram a se manifestar sequestrando o modus operandi das esquerdas, da rebeldia esquerdista, para defender valores ultraconservadores, não raro medievais. Entregamos aos fascistas a agenda de mobilizações que as esquerdas se recusaram, porque as esquerdas de repente passaram a ter bom mocismo, defendendo a brigalização, defendendo a religiosidade piegas, defendendo o fanatismo no futebol e, com isso, perdendo o seu foco de ação, porque tudo foi espetacularizado, tudo foi reduzido a um discurso piegas, um discurso alegrinho, animadinho, supostamente positivo. E aí as esquerdas deixaram que o senso crítico, a mobilização e o protesto fossem entregues a grupos de extrema direita. E aí fica bastante gozado, né? Que na mídia de esquerda, através de alienígenas como Pedro Alexandre Sanches, né, que é o filho da Folha de São Paulo, ídolos popularescos que estavam para brilhar na Rede Globo de televisão, nas telenovelas, etc., eram difundidos pela imprensa de esquerda
empurrados goela abaixo para os leitores da revista Fórum, da Caros Amigos, da Carta Capital, que, no entanto, deixaram de comprar essas revistas porque não queriam ver uma agenda cultural assim tão venal, tão ligada à mídia hegemônica. A edição com Gabi Amarantos na capa da revista Fórum encalhou. Eu vi, a edição era de março de 2010, ainda estava nas bancas em maio, porque o público não é bobo. Gabi Amarantos estava lá, divulgada na revista Fórum, né, meses atrás já estava na Rede Globo. MC Guimê foi paparicado pelo Alexandre Sanches. Meses depois ele era a capa da Veja. A Veja nos seus surtos reacionários. Então, como as esquerdas foram induzidas a acolher valores culturais de centro-direita, isso permitiu que não só a centro-direita, mas a extrema-direita reagissem, tomando para si, em compensação, o modus operandi do protesto, do senso crítico, da mobilização, e resultou no bolsonarismo, na ascensão do bolsonarismo, resultou no golpe político de 2016. Nem o pretexto do combate ao preconceito, que a intelectualidade bacana falava da brigalização cultural, convenceu, porque que combate ao preconceito é esse que se fundamenta na aceitação de supostas expressões populares que na verdade são preconceituosas e trata o povo pobre de maneira caricatural? Daí que não faz sentido isso. As esquerdas deixaram, então, que o discurso anti-Globo passasse a ser encampado pelos bolsonaristas, que falam hoje as mesmas coisas que antes eram coisas de gente do PT, do PCdoB, ou mesmo do PSOL. E ver as esquerdas complacentes com os paradigmas culturais da mídia venal, não só da Globo, mas do SBT, da Record, acolhendo os mesmos ídolos bregas lançados por Silvio Santos, que hoje é um bolsonarista entusiasmado, é vergonhoso para as esquerdas, e as esquerdas precisam rever isso. Precisam começar a criticar essa intelectualidade vinda da mídia venal, bajuladora das esquerdas, que acha que uma intelectualidade que acha que pode um dia estar na plateia do Caldeirão do Hulk, no outro dia estar no salão do Centro de Estudos Barão de Itararé. Essa intelectualidade precisa ser criticada, porque eles, de alguma forma ou de outra, eles são como o Cabo Anselmo nos anos 60. Gente feita para enfraquecer as esquerdas com ninharia, com desvios de foco, sobretudo porque a campanha pela brigalização, exaltando o funk, exaltando os ídolos cafonas do passado, exaltando o tecnobrega, o forró eletrônico, o sertanejo, o universitário, etc. Tudo isso ele desvia o povo pobre da mobilização popular e o tranca no ideal da pobreza linda, da periferia legal, do orgulho de ser pobre, do espetáculo do entretenimento prega popularesco, que deixa o povo pobre ali desviado de suas questões fundamentais da vida e esvazia os movimentos sociais. Não dá para fingir que o baile funk é um movimento social de verdade, porque isso é uma grande lorota. Aquilo tudo é mero entretenimento vazio, comercial, vago. Os funkeiros estão a serviço das organizações Globo, estão a serviço da CIA, isso é confirmado pela ligação das ONGs com financiamentos que vêm da CIA. Então,
É necessário ver isso, é necessário uma autocrítica das esquerdas sobre por que elas deixaram que o discurso anti-Globo fosse encampado pelos bolsonaristas. É necessário ver porque as esquerdas acolheram paradigmas culturais da centro-direita e precisam rever isso, porque muitos desses paradigmas nada têm de imparciais. Esses paradigmas escondem muitos valores conservadores, valores inclusive golpistas, envolvendo machismo, envolvendo trabalho exaustivo, envolvendo conformação com sofrimento. São paradigmas culturais, sejam musicais, comportamentais, religiosos, que são muito perigosos para a agenda progressista. Porque não é pelo fato aparente de apresentar o povo pobre de maneira supostamente positiva que esses fenômenos culturais de centro-direita possam ser considerados progressistas. Eles não são progressistas, eles são reacionários, são conservadores. E aí foi o preço que as esquerdas tiveram ao acolher esses valores. Perderam o protagonismo, perderam o seu raio de ação, seu método de ação. E agora, pelo menos com a soltura de Lula, vamos ver se as esquerdas não repetem mais os antigos vícios, para que não continuem tendo tudo a perder.